Fala turma, aqui de volta o professor Eduardo Carioca com a Medicina Legal. No vídeo passado que eu pus aqui mesmo no YouTube, eu combinei que caso eu tivesse mais de 100 visualizações, eu postaria um segundo vídeo. Eu disse isso porque eu não botava muita fé de que esse vídeo fosse vingar, mas de fato deu mais de 100 visualizações, eu tive feedbacks positivos, e vamos agora para a segunda parte de traumatologia forense. E vamos falar agora, tudo bem, pessoal, das lesões produzidas por instrumentos perfurantes e instrumentos cortantes, tá? A começar, né, estamos ainda seguindo as lesões simples, né? Vimos na aula passada os instrumentos contundentes, agora vamos ver os instrumentos perfurantes e os instrumentos cortantes. Os instrumentos perfurantes, o nome já diz, né? Ele age através de uma perfuração, e o nome dessa perfuração, o nome dessa lesão é uma lesão pontiforme, ou seja, em forma de ponto, ou também chamada de punctória. Então, exemplo, quando você sofre lá a picada da injeção, né, no seu braço, você vai ter aqui um instrumento perfurante. A agulha é o exemplo óbvio, né, de instrumento perfurante, que vai gerar aqui uma lesão punctória ou pontiforme. Essa aqui é um instrumento de pequeno calibre, né, vai causar pouco ou nenhum sangramento, você não vai sofrer quase nada. Então tá aqui, ó, instrumentos perfurantes, eles agem através de pressão, tá? Não é através de deslizamento, né? É o instrumento cortante que vai atuar por uma leve pressão e deslizamento, né, como uma faca, um bisturi, tá? Aqui nós estamos falando de um instrumento que atua por pressão, né? Ele vai entrar no seu corpo por pressão. Perfeito. E causa lesão, como eu falei, punctória, também chamada de pontiforme. Tudo bem? O próximo ponto desse slide que eu acho muito interessante é o sinal de acordeão ou sinal de Lacassagne, né? Que significa o quê? Quando há uma lesão produzida por um instrumento perfurante em um alvo, em um objeto depressível, por exemplo, a parede do abdômen, geralmente, nesse contexto, o tamanho da lesão será maior do que o tamanho do instrumento. Vamos sair do contexto aqui científico, vamos aqui pegar, pronto, pega um travesseiro. Você vê que o travesseiro é um instrumento, né, um objeto depressível. Você aperta, né, ele diminui, você solta, então ele se expande novamente. Suponha que você tem um instrumento perfurante, sei lá, desse tamanho. Vamos colocar aqui o exemplo dessa lapiseira. Pronto. E aí você tem mais ou menos o travesseiro dessa largura aqui. Você, por pressão, vai perfurar esse travesseiro e ele vai se comprimir, não é verdade? Aí você vai tirar o instrumento. O travesseiro vai se expandir, vai formar uma lesão desse tamanho aqui, ó. Nesse exemplo hipotético, menos de um palmo, uma chave. E o instrumento, ó, bem miudinho, muito menor do que o objeto. É assim que vai ser o sinal de acordeão ou sinal de Lacassagne, quando a superfície do corpo é depressível. Aqui a parede do abdômen, deu exemplo aqui agora do travesseiro, né? A lâmina pode produzir lesões em acordeão, ou seja, a lesão é mais profunda do que o instrumento. Cuidado, cuidado. Tá sentindo esse cheiro? Cheiro de prova. O examinador costuma trocar. O examinador costuma dizer que no sinal de acordeão é o instrumento que é maior do que a lesão. Não, pessoal, lê com atenção. É a lesão que é maior do que o objeto, tudo bem? É a lesão pontiforme, punctória, que é maior que o instrumento perfurante. Perfeito, maravilha. Tá aqui o desenho. Pronto. Vamos falar agora dos instrumentos perfurantes de médio calibre. Perdão, de pequeno calibre. Já falamos, né? Causam lesões punctórias e não causam sangramento capaz de prejudicar a vítima. Trouxemos como exemplo, né? Trouxemos como exemplo a agulha da injeção. Perfeito. Segue comigo. Agora a gente vai falar dos instrumentos perfurantes de médio calibre. Eu não estou falando mais aqui de uma agulhinha, não, tá? O instrumento perfurante de médio calibre, que vai atuar também por pressão, eu vou usar como exemplo o picador de gelo. Clássico, né, de filme de terror, o cabo matando o outro com picador de gelo, né? Tem aqui o cabo e você tem aqui, de fato, né, um instrumento claramente perfurante, exatamente para picotar o gelo, né? Pronto. Oh, por isso, picador de gelo. Pronto. Como esse instrumento é de médio calibre, ele não vai gerar só um pontinho no teu corpo, tudo bem? Ele vai gerar uma lesão maior.
Essa lesão é mais larga, ela é biconvexa, alargada, em forma de botoeira, isto é, como se fosse uma casinha de botão. Vamos lá, na tela, me dá embaixo esse comandante Abilton. Os instrumentos perfurantes de médio calibre acarretam lesão biconvexas alongadas, tá vendo? Ó? Biconvexas, aqui ó, convexo, convexo. Aí junta o convexo. Ih, rapaz, esquisito aqui, né? Conve... Convexo com convexo. Aí você junta aqui, você tem o biconvexo, né? E esse biconvexo, você tá vendo que é em forma de uma casa de botão, que é em forma de botoeira, né? Pronto. Desculpa. Pronto. Aí tá aqui, né? Com bordas regulares, né? Não é aqui, as bordas são esfareladas. Exemplo, picador de gelo. E aí, pessoal, tem aqui nesse slide algumas características, né? Pelo instrumento perfurante. Trouxe aqui no slide anterior, não estou enxergando, vou nem mentir. E tá aqui um resumo geral das lesões punctórias, né? É a abertura estreita, pouco sangramento, né? Pouca nocividade na superfície, claro, né? Vai fazer aqui só um buraquinho. É, algumas vezes de gravidade na profundidade, com certeza, né? Principalmente se a gente aqui inserir esse instrumento perfurante num local depressível, né? Como por exemplo na parede abdominal, que vai gerar uma lesão muito maior do que o tamanho do instrumento. Perfeito. E trajeto, pronto, algumas vezes grande na profundidade, né? E trajeto em túnel estreito, né? O trajeto dentro do corpo, formato de túnel estreito. Pronto. Essas duas leizinhas, a lei de Filhose e Langner, né? Elas tentam diferenciar nas duas primeiras, né? E trazer algumas semelhanças entre as lesões produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre dos instrumentos pérfuro contundente de dois gumes. Calma, carne de porco, que diabo é isso? Pronto. Nós estamos estudando, né, as lesões produzidas por instrumentos perfurantes. Acabamos de ver que um instrumento perfurante de médio calibre gera uma lesão biconvexa, alargada, em formato de casa de botão, com os bordos regulares. Ok. No entanto, instrumentos pérfuro, ou seja, que perfuram, cortantes, isto é, que são geradores de lesões incisas, de dois gumes, tem o formato de lesão muito parecido com a do instrumento perfurante de médio calibre. Vamos lá. O que é um instrumento pérfuro cortante, né? Aqui é uma lesão mista. É aquela que causa tanto uma lesão punctória como uma lesão incisa, ou seja, tanto perfura como corta. Oh, tudo bem? E aqui você vai ter o uso de uma pressão e, ao mesmo tempo, um deslizamento para produzir a lesão. Exemplo, um punhal de dois gumes, como é o caso da questão. Um punhal de dois gumes é um instrumento pérfuro cortante. Ele atua através da pressão, obviamente você vai enfiar em alguém, e também através da perfuração pelos dois gumes, né? Esse trajeto por essa perfuração dos dois gumes. Pois bem, um instrumento perfurante de médio calibre gera uma lesão semelhante a de um instrumento pérfuro cortante de dois gumes. Trocando em miúdos, eu vou aqui sintetizar. A lesão de um picador de gelo se assemelha à lesão de um punhal. Por isso, a lei da semelhança de Filhós. Tá aqui, ó. Lesões perfurantes de médio calibre são semelhantes aos instrumentos pérfuro cortantes de dois gumes. Exemplo, né? Lesão de picador de gelo é semelhante à do punhal. Perfeito. Também temos a lei do paralelismo de Filhós, que diz o seguinte: que nos instrumentos perfurantes de médio calibre, as lesões são paralelas entre si, se produzidas em uma região cujas linhas de força têm o mesmo sentido. Claro, né? Porque se forem sentidos diferentes, o formato dessa lesão vai ser totalmente estranho, polimorfo, né? Então, eu acabei de mostrar que as lesões dos instrumentos perfurantes, elas são biconvexas em um mesmo sentido, né? Quando nós temos aqui um paralelismo. Agora, se nós tivermos lesões em regiões entrecortadas, de entrecruzamentos, aí nós vamos ter um formato bizarro, polimorfo, como eu falei. Essa é a lei da elasticidade ou poliformismo de Langer.
Então, ó, são 3 leis que vivem caindo em provas: a lei da semelhança, a lei do paralelismo de Filhós e a lei da elasticidade. Em resumo, lei de semelhança de Filhós, lesão perfurante de médio calibre, exemplo, picador de gelo, é semelhante a instrumento pérfuro cortante de 2 gumes, exemplo, o punhal. Lei do paralelismo: se eu tenho uma lesão de um instrumento perfurante em uma região cujas linhas de força são no mesmo sentido, essas lesões vão ser paralelas entre si, aquelas lesões biconvexas alongadas que nós vimos da casinha de botão. Lei da elasticidade e poliformismo de Langer: lesões em região entrecruzamento assumem formato estrelado bizarro polimorfo. Perfeito, moçada. Agora a gente vai falar dos instrumentos cortantes, tá? Os instrumentos cortantes, eles causam lesões incisas. É só lembrar assim, ó, um bisturi, ó. Tá vendo? Um bisturi. Ó o bisturi. Causando uma lesão incisa. O bisturi é exatamente o instrumento cortante. Qual é a atuação do instrumento cortante? Por leve pressão e deslizamento. Nós vimos, né, que o instrumento perfurante ele atua por pressão. De novo, né? Meu Deus. Escute essa aula com um áudio, não escute no fone, não, porque senão quem vê só eu falando aqui vai pensar o quê, né? Então, o instrumento perfurante, ele atua só por pressão. Já o instrumento cortante, ele age por leve pressão e deslizamento. Tá aqui, ó. Produzem lesões incisas por leve pressão e deslizamento de uma lâmina, né? Exemplo, bisturi. É possível saber a direção do golpe desferido por meio da cauda de escoriação, né? Uma cauda de escoriação, ela vai marcar a lesão, a saída da lesão. Pronto. Aí vamos agora falar das lesões incisas especiais, tá? A primeira lesão incisa especial é o esgorjamento. O que é o esgorjamento? Pronto. É uma lesão produzida na parte anterolateral do pescoço. Tudo bem, ó? Então vamos lá. Anterolateral, isto é, a parte anterior ou lateral do pescoço, tudo bem? Ah, professor, como é que eu vou lembrar que o esgorjamento é na parte lateral e anterior, anterolateral do pescoço? Se vira. Tô brincando. É só lembrar daquele poema. Canção. Enfim, esqueci o nome do poema. Mas é assim, ó. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ou seja, gorjeiam, né? O esgorjamento, ó. Gorjear é exatamente isso aqui, ó. A parte do gogó, tudo bem? Esgorjamento, ó, gorjamento, tá vendo? Lembra do gogó? Esgorjamento, a parte anterior e a parte lateral. A parte posterior, a gente vai chamar de degolamento, tá vendo? Aí você pergunta, como é que eu lembro em prova que o degolamento é a parte posterior? Posterior é de trás, tá, pessoal? Anterior da frente, posterior de trás. Você tem dúvida para lembrar disso? É só você olhar para uma pessoa. O que é que vem antes, quando você olha para ela? Essa parte aqui do pescoço, ó. Então é a parte anterior. Agora, atrás dela é que você vai ver a parte posterior. Então, muito cuidado, né? A degola ou degolamento ocorre na parte posterior do pescoço. E por último, a decapitação, que é a separação da cabeça do corpo, tá? Aí só um bisuzinho também para você memorizar degolamento. É só lembrar da gola da camisa. Onde é que fica a gola da camisa? Na parte posterior. Pronto, degolamento. Ó. Esgorjamento, anterolateral, degolamento, ou degola, e decapitação, que é a separação da cabeça do corpo. Legal, né? Vai ser legal? Pronto. Terminamos aqui a segunda parte da nossa aula. Será que teremos uma segunda parte? Pronto, se você quiser uma segunda parte dessa nossa aula, você vai comentar aqui, ó, eu quero, e vai ativar as notificações, tocar no sininho e se inscrever no meu canal. Fica só vendo meu conteúdo sem estar inscrito? Desse gaiato. Então se inscreva. Até mais.